Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Olá, querida Mãe pela Graça. Seja bem-vinda mais uma vez ao podcast Mães pela Graça. E aqui estou eu, talvez, encerrando uma minissérie de Páscoa. Uma minissérie não planejada, né? Mas nas últimas 2 semanas a gente falou de temas que se aplicam à Páscoa. E a gente teve um episódio sobre como a gente pode ensinar a história da Páscoa para diferentes idades, falando, né, como a gente faz isso ensinando para os nossos filhos. Na semana passada eu falei sobre tradições de Páscoa que a gente pode inserir aí na infância dos nossos filhos, trazendo ensinamentos preciosos para as crianças. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o impacto da Páscoa cristã na nossa maternidade. E a maternidade comprada na cruz, que é a maternidade à luz do Evangelho. Provavelmente eu vou me repetir bastante aqui nesse episódio, pois são temas que eu falo já há 5 anos nesse ministério que eu tenho aqui na internet, chamado Mães pela Graça. Se você é uma ouvinte antiga, talvez você vai ter uma grande revisão aqui nesse episódio, de coisas que eu já falei muitas vezes aí no seu ouvido. Mas se você não é uma ouvinte antiga, talvez algumas dessas coisas vão ser princípios que você talvez está ouvindo aplicado à maternidade pela primeira vez. E mesmo que você esteja ouvindo de novo, eu acredito que a gente precisa ouvir muitas vezes. Eu preciso ouvir essas coisas de novo. Eu preciso dizer elas para mim mesma repetidamente, diariamente, e eu creio que esse episódio vai nos abençoar muito. Por isso, fica comigo para a gente refletir um pouco sobre esse tema. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como que você definiria a maternidade em poucas palavras? Pensa um pouquinho aí, se você puder. Se você pudesse definir a sua maternidade ou a maternidade em termos gerais, né? Como que você definiria? O que a gente mais pensa é sobre amor, né? Renúncia, sacrifício, responsabilidade. Ou talvez você esteja numa fase da sua vida que a resposta que sai mais rápido é cansaço, sobrecarga, ou para muitas mulheres, culpa, são as palavras que saem, né? E isso mostra que nós vivemos em um mundo que tem essa dicotomia em termos de maternidade, né? E não só na maternidade, gente. A gente vive isso em tudo, em todas as nossas experiências. A gente, algumas semanas, teve um episódio sobre por que a maternidade é difícil, né? Em que eu falei sobre a queda, sobre como o pecado transformou as nossas experiências, né? E a gente vive nesse mundo pós-queda. E esse mundo quebrado transformou a nossa maternidade, né? E a gente vive, às vezes, nesse mundo polarizado, assim, né? Em que a gente se vê numa tensão entre 2 extremos. E quando a gente fala de maternidade, vocês já devem ter vocês já devem ter ouvido aqueles termos, né? Eu já mencionei isso aqui no podcast, no Instagram também, né? Que a gente sempre cai naqueles extremos de maternidade real ou maternidade romântica. E quando a gente pensa em maternidade real, o que é isso? É aquela maternidade cheia de caos, né? A mulher que nunca consegue se organizar para nada, que depois que ela teve filhos, a vida dela virou um caos. Não tem rotina, não se arruma, o casamento dela está largado às traças, né? Hashtag maternidade real, né? A criança tá sempre fazendo o que quer, né? Claro, eu tô exagerando bastante aqui, né? Mas a maternidade real tem essas características de ser sempre uma bagunça, né? Ou tem o outro extremo, que é maternidade romântica,
que é a maternidade idealizada demais, né? Onde a mulher está sempre com tudo muito em ordem, que está com todas as coisas sob controle, que nada abala, que nunca se cansa, que nunca se irrita, né? Que os filhos estão sempre perfeitos, obedientes, que os filhos são perfeitos e que o comportamento dos filhos atesta a mãe maravilhosa que ela é, que além de manter a casa em ordem, ela mantém o comportamento dos filhos sob controle e o casamento também sempre, né, com a chama acesa. E essa maternidade idealizada, né, que é a maternidade romântica. E às vezes, né, com uma casca de religiosidade também. E nós, como mulheres cristãs, nós não podemos cair em nenhum desses extremos. Nós precisamos caminhar, trilhar o caminho do Evangelho. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E é isso que a gente quer fazer aqui, nesse episódio, neste podcast como um todo, neste ministério de podcast que eu tenho aqui, Mães pela Graça, na nossa vida de mães, é isso que a gente quer fazer. Renovar a nossa mente com a verdade de Deus. O Evangelho, ele não é só para nossa conversão. Eu acreditei nisso por muitos anos, sem perceber que eu acreditei nisso. Que eu pensei que o Evangelho serviu como uma boa nova que restaurou a minha vida naquele ponto, naquele dia. Mas eu não acreditava, eu não conseguia traduzir essa boa notícia para o meu dia a dia como mãe. E isso me trouxe dificuldades ali quando eu me tornei mãe, sabe? Eu não sabia muito bem como eu podia aplicar as verdades do Evangelho, essa boa notícia, né, que foi comprada para mim ali na cruz, que a gente comemora agora na Páscoa, para o meu dia a dia como mãe. E isso, quando eu comecei a entender isso, né, essa graça aplicada ao meu dia a dia como mãe, foi assim como uma conversão novamente, né? Claro que não é isso, né? Mas foi um processo muito transformador na minha vida. E isso, claro que vale para a maternidade, isso foi algo que Deus usou na minha vida pessoalmente, mas não é o testemunho de todos, né? Muitas pessoas acabam tendo esse processo em outras situações da vida, desse entendimento de que o Evangelho ele é uma força transformadora e não somente redentora daquele momento, né? Mas ele vai transformando todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da vida. E apesar de eu falar aqui sobre a maternidade, isso vale para todos os detalhes da nossa vida. O Evangelho é força, é direção, consolo, transformação. Ele realmente vai mudando a nossa rota diariamente. E essa boa notícia de que a luz de Cristo veio, de que Jesus morreu e ressuscitou e habita em nós, e que o Espírito Santo está aqui, consolador, presente na minha vida, e que Jesus vai voltar um dia para nos buscar e que nós viveremos a eternidade com Ele, não é algo que simplesmente aconteceu um dia no passado e vai acontecer um dia no futuro, é algo que permeia toda a minha vida, em todos os dias que eu vivo aqui. E a história do Evangelho nos ajuda a entender o propósito da maternidade e como vivê-la com os olhos em Deus. E qual que é essa história, né? Quem está fazendo a caminhada para a Páscoa da Tok Tok, né? Que é o meu trabalho. Quem não conhece, por favor, conheça. Vou deixar o link na descrição aqui. Sabe, né? Que a gente está fazendo essa história completa desde a criação do mundo, né? A gente não está usando os termos, né? Os 4 grandes atos com as crianças nesse momento, mas
Os 4 grandes atos da história do Evangelho são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Entender isso nos ajuda a entender o propósito da maternidade, né? Quem já leu aquele livro Maternidade Ressurreta já conseguiu também ter esse entendimento em como aplicar isso para outras áreas também, né? Para cada detalhe da maternidade. E eu vou fazer um resumo aqui, tá? Para vocês, para quem ainda não está familiarizado com esse conceito, e mesmo quem tiver, já fica aí de revisão. Então, a criação, todo mundo já sabe, né? Está relatada lá em Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A maternidade nasceu no coração de Deus. Lá do início já era plano do Senhor. Foi Ele quem nos deu o chamado para gerar e cuidar da vida. E tudo era perfeito, sem dor, sem culpa, sem pecado. A maternidade, do jeito que Deus criou, é cheia de sentido, voltada para a glória dele. Tudo lá, desde o início, foi feito de forma perfeita, com o objetivo de glorificarmos ao Senhor. Aí, alguns versículos depois, lá no capítulo 3 de Gênesis, houve a queda. E Deus disse: à mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz a filhos. O pecado distorceu tudo, e o resultado foi mais dor, cansaço, falhas. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir dali, o pecado entrou no mundo. Isso afetou tudo. Afetou todas as nossas interações diárias. Afetou a forma que a gente interage com os filhos, com o marido, com nós mesmas, com as nossas amigas mães, a forma que a gente vive a maternidade em sociedade, culturalmente, a forma que a gente se sente pressionada, enfim. Tudo isso foi afetado pela queda. Todas as suas queixas aí são resultado da queda. Mas aí vem o ponto mais lindo da nossa história. Que bom que a gente não parou ali, né? A queda é um ponto da história, mas tem coisa mais preciosa chegando, que é mais Deus. Mais Deus, lá em Efésios 2, 4 a 10, vou ler só um trechinho, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Ele, sendo rico em misericórdia, ele nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. É isso que a gente vai celebrar no próximo domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Somos salvos por meio da fé, pela graça, mãe pela graça. É isso que significa ser mãe pela graça. Viver uma maternidade que foi comprada na cruz. Essa redenção se aplica à maternidade. Fui crucificado com Cristo. Está escrito lá em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Essa vida de fé, minhas irmãs, se manifesta nas pequenas coisas. Essa vida redimida, essa maternidade redimida. Quando eu ensino os meus filhos, quando eu corrijo os meus filhos, quando eu peço perdão aos meus filhos, quando eu recomeço a cada dia, quando eu faço devocional com eles, quando eu estou discipulando, quando eu estou fazendo uma comidinha para eles, quando eu levo eles na escola, quando eu limpo, quando eu desfraldo, quando eu acordo à noite, tudo é afetado pela redenção de Cristo. Então a gente não precisa ficar focando, eu estou vivendo num mundo afetado pela queda, essa visão negativa que às vezes a gente fica tão focada. É verdade, nós vivemos num mundo afetado pela queda, mas nós somos mães pela graça e nós somos redimidas em Cristo. E por isso,
A minha vida é mais afetada pela redenção. Eu sou impactada por aquilo que foi feito na cruz. E eu tenho esperança, pois eu vivo pela fé no Filho de Deus. E além disso, tem mais um ato nessa narrativa. O ato que me traz esperança, que faz com que os meus olhos não estejam aqui. Eu vivo com os meus pés aqui, né? Nesse dia, nesse momento, nessa vida aqui, nessa realidade em que eu vivo. Mas os meus olhos estão lá na eternidade, porque o quarto ato da narrativa do Evangelho é a consumação. Lá em Apocalipse 21, versículo 3 diz o seguinte: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Cristo vai voltar. E é nessa promessa que eu acredito. Essa é a promessa de Deus, é ali que está a minha esperança. A minha esperança verdadeira está na volta de Cristo. É isso que eu espero a cada dia como mãe. Aí Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 nos lembra: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso é um desafio tão grande para nós como mães, porque a nossa rotina da maternidade nos chama demais para as coisas aqui, de colocar a mão nas coisas terrenas, né? De se preocupar com coisas minúsculas do dia a dia. Mas quando a gente consegue colocar os nossos olhos e o nosso pensamento nas coisas do alto, é muito mais fácil a gente ter esperança pelo dia de amanhã e a gente viver com leveza os dias de hoje. Vamos aplicar a nossa vida real. Eu sei que é bom em cada episódio eu dar para vocês alguns passos. E hoje eu vou trazer aqui 4 passos, um para cada ato dessa narrativa. Passo 1. Glorifique o Criador. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, aos que criei para a minha glória. Você foi chamada para ser mãe para a glória de Deus, e não para agradar aos padrões do mundo. A sua maternidade existe para a glória de Deus. Você é mãe para a glória de Deus. E isso já vai colocar um belo filtro nas suas escolhas diárias. Eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? O que vai glorificar a Deus? Dentro das suas circunstâncias, dentro da sua realidade, não existe resposta pronta. Existe uma submissão à vontade de Deus para que você viva para a glória dele, dentro daquilo que ele colocou diante de você. Glorifique ao seu Criador, pois ele te criou para a glória dele. Segundo, lembre-se da queda. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é pecadora. Seus filhos também. Seu marido também. E quando a gente pensa nisso, às vezes a gente pensa, nossa, mas que coisa mais ruim de se falar, que coisa mais triste de se falar. Na verdade, queridas, sim, é uma má notícia. Mas quando a gente vive essa experiência em família, é olhar um para o outro com mais empatia, com mais compaixão, entendendo que nós todos precisamos da mesma coisa. E é um Salvador. Eu preciso de salvação. Meus filhos precisam de salvação. Meu marido precisa de salvação. Nós todos precisamos de graça. Nós precisamos de Jesus. E sabe, os nossos filhos precisam de um Salvador. E não é a mamãe. Isso tira
um peso das nossas costas, sabe? De achar que nós não iremos falhar com eles. E claro, não significa que nós não vamos buscar fazer o nosso melhor. Não é assim, tipo, eu sou pecadora mesmo e tal, eu vou errar. Não, eu sou pecadora, eu estou trilhando aqui um caminho de redenção, estou sendo transformada, a gente fala demais disso aqui. Mas eu tenho consciência de que eu vou falhar. Jesus é o único, perfeito, que vai realmente suprir tudo aquilo de que os meus filhos precisam. Isso é uma boa notícia. Se eu, como mãe, pudesse preencher todas as necessidades emocionais, espirituais, físicas dos meus filhos, eles não precisariam de Cristo. Assim como meus pais falharam, mesmo tentando fazer o melhor. Existem coisas que pais, nem os melhores pais do mundo, podem suprir na vida dos nossos filhos, porque somente o Senhor é capaz de preencher aquele espaço no ser humano, que é exatamente do tamanho do Senhor. Todos nós precisamos de Jesus. E lembrar da queda nos ajuda a colocar a perspectiva no lugar certo. Número 3. Viva hoje na redenção de Cristo. João 14:26 diz: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Querida, você não está sozinha. Através de Cristo você tem o Espírito Santo e ele vai te ajudar. Ele te ajuda, ele te ensina. Ele te ensina a amar, ele te ensina a perdoar, ele te ensina a caminhar, ele te ensina a ser mãe. Sabe assim, às vezes a gente quer tanto aquele método, né? Me ensina como disciplinar o meu filho na situação A. E eu quero, né, o passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, que vai me dar o resultado tal. E não funciona, né, gente? Às vezes, né, eu recebo tanta mensagem, eu fazia assim com meu primeiro filho e dava tão certo, agora eu tô fazendo igualzinho com o meu segundo e não tá dando. Claro que não, são pessoas diferentes. Por isso que o método da fulana de tal, você tenta aplicar na sua casa, talvez, né, você deu certo com uma criança porque é parecido com o da fulana, mas não deu certo com a outra e não só a criança, mas todas as circunstâncias são diferentes. E eu sou muito mais a favor da gente pensar na nossa dependência do Espírito Santo muito antes da nossa dependência de métodos. E olha, gente, existem métodos que podem nos ajudar, né? Eu não tô nem rejeitando todos eles. Existem áreas da maternidade que podem sim tem muitos estudos por aí, muitas coisas que podem nos ajudar, né? Coisas super úteis, assim, que podem nos guiar. Quantas dicas, né, por aí a gente pode ler, podemos aplicar. Mas se nós não caminharmos na dependência do Espírito Santo, nós não estamos vivendo na redenção de Cristo. Quando a gente vive constantemente na dependência da opinião alheia, do método alheio, nós não estamos mais olhando para Jesus. Estamos olhando sempre para aquilo que está aqui, aquilo que é palpável. E isso faz com que a gente não dependa do Senhor. Sejamos vulneráveis, reconheçamos que não sabemos de todas as coisas e busquemos do Senhor a direção a cada dia. E número 4, espere pela consumação, nossa esperança. Tito 2,13 diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a sua âncora. Essa é a sua esperança. É por isso que você espera. A sua esperança não é o bom comportamento dos seus filhos.
Não é o fim da fase mais difícil, mas é a volta de Cristo. Quantas vezes nós ficamos vivendo cada dia da maternidade esperando pela hora de pôr os filhos para dormir? Ou vivendo cada fase da maternidade esperando por aquela fase difícil acabar. Então, eu não vejo a hora que acabe essa fase aqui para que o filho, sei lá, desfraude. Depois que desfraudar, eu não vejo a hora que vá para a escola. Eu não vejo a hora que pare de, né, desmame. Enfim, né, tô pensando coisas aleatórias. Não, a minha esperança não é o fim das fases difíceis. Eu quero viver esses dias aqui com esperança na volta de Cristo, ponto. E eu viver aqui com os olhos na eternidade, dependente da graça de Jesus. Minha querida irmã, lembre-se disso. Você foi criada pelo Senhor com o propósito de glorificá-lo. A maternidade é difícil, sim, mas ela também é um lugar de santificação, de discipulado, de graça. Essa é a maternidade que foi comprada na cruz. Não é aquela maternidade real que só foca nas dificuldades. Também não é aquela maternidade romântica que idealiza a maternidade como se não existisse vulnerabilidade e não existisse necessidade de um salvador, mas sim uma maternidade que aponta para Cristo e glorifica ao Senhor. Eu desejo que durante essa semana, enquanto você reflete sobre os últimos passos de Cristo antes da sua morte e ressurreição, você consiga meditar sobre o seu papel como mãe, sobre como o Evangelho impacta a sua vida diária e tudo o que você faz aí na sua casa. Se esse episódio falou com você, compartilha com uma amiga. Com certeza isso também pode abençoar a vida dela. E como eu sempre falo para vocês, gente, quando você coloca um review aqui, não sei onde você está ouvindo, né? Na plataforma que você estiver ouvindo o podcast, coloca umas estrelinhas, comenta, ou até lá no Instagram. Isso ajuda demais o podcast a avançar. E mais mulheres, né? E chegar a mais mulheres. Então, eu te agradeço demais quando você faz isso. E eu desejo que o Senhor abençoe muito essa semana e que você tenha uma Páscoa muito abençoada com a sua família, com os olhos em Jesus, celebrando essa data com Ele no centro das suas festas. Até semana que vem.